Estamos aqui novamente com um tema maravilhoso para a informação de toda a população. Não que o tema seja maravilhoso, mas que a informação vai ser bastante maravilhosa para tanta gente que está precisando, que é sobre a depressão. Muito prazer, doutor Ribamar Tourinho. É um prazer todo nosso estarmos de volta aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer grande demais. Morena. Doutor Ribamar Tourinho, vamos conversar um pouco sobre a depressão, na sua visão, dentro da sua abordagem, o que o senhor acha sobre este problema que quase muita gente está sentindo, está aparecendo esse sintoma em muita gente. Nós queremos saber a respeito como, dentro da sua visão, o que o senhor acha? Eu sou psiquiatra, né? Eu sou médico, psicoterapeuta, onde nós usamos a abordagem da terapia de autoconhecimento, né? A nossa é a terapia de vivência transpessoal. Então, nós não damos o diagnóstico dentro da visão psiquiátrica. Eu posso definir depressão, como o próprio nome já diz tudo. Ir para baixo, não é? Depressão. E como é que eu explico melhor sobre depressão? É exatamente o excesso de carga, de pesos que estão ligados a sentimentos, né? A emoções, a frustrações e fracassos que a pessoa acha que fracassaram, acumulam durante toda a sua vida, tanto a atual como anteriores, e se apegam a essas experiências negativas. Se apegam. O mal nosso é o apego, é segurar o que não precisa segurar mais, né? Então eu costumo até comparar o seguinte: um animal, né, uma mula, um cavalo, quando está com aquela cangalha e o jacá ou as malas carregadas, você vê que o espinhaço, né, a coluna dele deprime, é para baixo, de tanto peso, né? Na nossa linguagem aqui da regional, nós chamamos está escambichado, de tanto peso. Assim, eu considero o depressivo, né? Essa pessoa que está escambichada, de carregar tanta sujeira que não precisa mais carregar, mas pelo apego segura, principalmente achar que fracassou, né? E não atingiu seus objetivos, né? Que está tudo ligado a não ser amado. E isso é como define depressão. Claro que tem os sinais, né, que você, de tristeza, de isolamento, ou às vezes até de excesso de excitação também. A depressão não é só estar fechado num quarto, né? Perder o sentido da vida, desinteresse pela vida e outros sinais. E quais seriam as causas dentro da sua visão? A principal que eu considero é exatamente fracasso, né? A pessoa desiste, acha que não é capaz, tá? Agora, sempre a nossa abordagem, ela inclui o ser total. Nós chamamos como é que é isso? Temos que analisar, explorar a parte orgânica da pessoa, porque alguns elementos químicos ausentes no organismo, ou alterado, pode causar também mudanças de comportamento ou estado depressivo, tá? Então é importante dosar a glicose, hormônios da tireoide, né? E outras dosagens hormonais ou de substâncias, como eu falei aqui, a glicose também. Então tem que eliminar qualquer alteração orgânica. O meio que a pessoa vive também
e analisado, né, o meio social, os campos eletromagnéticos da Terra, do ar, dos aparelhos eletrônicos, também influem no comportamento humano, né, as cores do ambiente, né, as cores também podem levar a um estado depressivo. O psíquico também, que aí é que entra a nossa técnica. Tá? O que aconteceu, a importância de uma anamnese bem detalhada, extensa, sobre a vida pregressa do nosso assistido. Desde a vida intrauterina, o nascimento, a infância, a adolescência, a vida de adulto, né? Os relacionamentos com pai, filho, mãe, etc. Vida escolar. Então, uma anamnese bem detalhada para detectar algum acontecimento que pode ter gerado, né, ou iniciado um estado de desânimo, de revolta, né, de carência. Tá? E aplicamos a abordagem, que pode falar em outro momento, como é essa abordagem. E também os mundos paralelos. A parte metafísica também influi no comportamento humano, causando uma depressão. Nós chamamos de processo obsessivo, por exemplo, também leva o indivíduo a um estado de muita depressão. Inclusive, algumas pessoas, eu observo que estão tendo aquele mal-estar, maus estares, né? E começam a se entristecer. Aparentemente não existe nada, foi de repente, não existe nenhum, né? Para nós que somos leigos, não tem significado nenhum aquilo, nem motivo. Pode ser então por esse... Quem está ali fora, inclusive, acha que é uma bobagem, que a pessoa não se esforça, não é desinteressada. Só quem passa pela uma depressão é que sabe avaliar, né, a dor que existe nesse ser, né, o sofrimento que está nele. Então, por isso que nós temos, mais uma vez, repito, a avaliação do ser total, a parte orgânica, psíquica, social, né, o equilíbrio, e também o metafísico, o espiritual. Tá? Então, aplicamos também teste dos mandalas, que o mandala que é a projeção do inconsciente, né, na verdade, o uso de cores, que pode ali ter uma noção do que está na alma daquela pessoa. Tá? E ele pode confirmar ou não aquilo que nós estamos lendo no mandala. É um caminho. Além da anamnese, aplicamos o teste dos mandalas, que é muito útil para detectar tanto problema psicodinâmico, né, infância, e também de forças volitivas negativas, que é o processo obsessivo, também pode ser bem detectado pelos mandalas, além da história que ele conta na anamnese. Isso vai juntando uma série de investigação para a gente concluir que ele realmente tem um quadro depressivo, mas a queixa é ele que diz o que é que ele quer trabalhar, né? O próprio paciente diz: eu estou depressivo. Né? Também eu pergunto: você já foi ao médico, ao psiquiatra? Eu não preciso do medicamento. Eu não passo e nem tiro o medicamento. Eu encaminho para um profissional competente para essa área. Ou para passar, ou para desmamar, para retirar o desmamando. Certo? Então eu nem passo, nem tiro medicamento. A nossa abordagem é do autoconhecimento. Porque nós acreditamos que se existe um efeito, tem que ter uma causa. E a abordagem, repito, é bio, é orgânico e sócio-espiritual. Só voltando um pouquinho, quando o senhor falou sobre mandalas, o senhor vai ficar devendo, porque é bastante curioso essa parte aí. Nós teremos minúcias sobre as mandalas. Como é que acontece, qual é o processo, como que o senhor usa as mandalas para detectar alguma causa, né? Outro assunto aqui, outro subassunto, as evidências dentro do seu consultório sobre curas da depressão. Olha, é bem promissor. Eu não curo ninguém, sempre repito essa mesma história para todos os nossos assistidos.
né? Mas se a pessoa quer, é meio caminho andado. Né? No caso da depressão, tem muitas dores que a pessoa traz desde a infância, desde a vida intrauterina, o nascimento, da infância, adolescência, vida de adultos, problema de relacionamento afetivo, né? Perdas de entes queridos, várias causas. Fora a de existências passadas, que a pessoa vivencia espontaneamente. E a proposta é essa: ao vivenciar aquelas cenas de frustração, de fracasso, de traumas, a pessoa revela aquilo, nós detectamos ao longo dessas 13 mil sessões e vê uma cura. É como se eu estivesse arriando, né, aquela bagagem pesada que estava carregando em si, na sua alma, na sua mente, né, nos seus átomos. Quando ele fala, quando ela fala, ela está arriando, deixando ir o que não precisa mais carregar em si. É confessar uns aos outros para que sareçam, como estava em Tiago, né, que eu acho fantástico isso, porque no grande caso de depressão, por acúmulo de situações não resolvidas, ou mal resolvidas, é não ter alguém para você exprimir e expressar suas dores, que ninguém confia no outro, né, para não ser público facilmente. Né? Eu vejo que antigamente, no caso católico, tinha um confessionário auricular. Né? A pessoa ia lá, tinha seus medos, frustrações e alguma dificuldade, ia lá, achando que tinha cometido um erro, alguma coisa assim, e revelava ali aquele confessor, né? Um confidente de credibilidade, e depois daquela confissão, né, que ele é estimulado pelo confessor a fazer uma penitência, geralmente uma oração, a pessoa sai de lá muito aliviada, mas mais por ter alguém para ouvir ou ouvi-la. Então, nessa época, o número de depressão era menor, porque qualquer dificuldade, o que eu preciso falar? Tinha lá um confessor que ia, né? Mas isso acabou, agora é coletiva, ninguém tem a oportunidade de expressar, verbalizar, né? Que ninguém suporta guardar dentro de si, né? Que eu chamo de lixo, porque intoxica. Então, o confessionário era uma terapia muito boa, né, no passado, que é o que nós fazemos, o que é um consultório de um psicólogo, um psicoterapeuta, é um confessionário. Né? Então é fantástico você expressar. Se a população, os profissionais da área, fossem treinados para saber ouvir, porque tem que saber ouvir, tem que saber, né, conduzir, né, um desabafo. Mas, doutor, o tratamento não é só ouvir, né? Bom, muito bem. Só falar e não o terapeuta ouvir. Em muitos casos não. Não é os casos mais, que a gente chama mais severo, mais grave, porque pode ter associado as suas dores da sua convivência, do relacionamento humano, ter também a influência, né, de outras consciências não visíveis, do plano espiritual, também assediando, né, obsediando esse ser constantemente, 24 horas. Né? Onde muitos dizem, eu ouço uma coisa na minha mente que me incentiva a agredir fulano, outro me incentiva, diz que a vida não serve mais para nada, outro diz que eu tive um caso, já pequei contra o Espírito Santo, por isso eu não tenho salvação, voz, etc, etc. Então, aí tem que ter o tratamento que nós chamamos espiritual, cada um na sua crença, né? Mas tem que fazer, tem que ter o apoio do caminho do evangelho. Isso aí é curioso, porque se chega uma pessoa vamos dizer, de uma determinada religião, que não quer nem falar no nome espiritual, que já é muito, eu penso, já é muito desgastado, né? Aí como é que vai ser esse trabalho espiritual? Nosso trabalho não tem nenhuma preocupação religiosa, embora nós estudemos as religiões, né? É aconselhável isso.
Então nós respeitamos as crenças de cada um. Então, se a pessoa é um evangélico, a gente encaminha para o pastor, que ela confia, que a pessoa confia, para que faça uma abordagem espiritual, de acordo com as estratégias daquela instituição. Se é católico, a gente encaminha o padre para o movimento carismático, que também sai tratamento espiritual, né? O budismo lá para o seu sacerdote. Então cada um com sua crença a gente encaminha, né? Quem é kardecista encaminha para tratamento de obsessão, onde é imprescindível esse tratamento. Não só o trabalho de terapia e vivência pessoal, mas o tratamento espiritual é imprescindível nesse caso, quando está associado às dores da alma, associado a um processo obsessivo. Quer dizer, o que é o processo obsessivo? É o assédio persistente de outras consciências invisíveis naquele ser. Por alguma razão. E outra curiosidade é sobre o medo, que mesmo algumas pessoas estando muito doentes com depressão, ainda tem a insistência de dizer: eu tenho medo de enfrentar um tratamento deste. Eu tenho medo, ou então eu não acredito, eu não sei como vai ser, eu tenho medo de enfrentar um terapeuta. É falta, claro, de informação. Por isso nós estamos aqui nesse trabalho maravilhoso da Rosa Morena, né? A curiosidade que precisa, que é informação, buscando informação. O medo é porque a pessoa desconhece o procedimento. Daí a importância que tem que explicar, orientar passo a passo, a pessoa fique à vontade, né? Ali na primeira sessão é importante que explique cada momento do que vai acontecer, né? E que é bem simples e natural. O único risco que a pessoa corre, eu costumo dizer, né, feito por um profissional habilitado, o único risco que a pessoa corre é de ficar louco. Nós não prometemos cura, mas nós podemos ir sim, no meu trabalho, nesses 23 anos, com mais de 13 mil sessões, um resultado assim, pelo levantamento nosso, em torno de 85%, é muito alto. Porque inclui o tratamento orgânico, psíquico, social e espiritual. Porque a medicina tradicional ainda descarta esse lado espiritual, agora não dá mais, né? Eu fico feliz porque a física quântica é que está fundamentando esse lado que nós chamamos de espiritual ou metafísico, né? Então, explicando que a pessoa perde o medo. Porque, como a gente diz o seguinte, a pessoa vai mexer alguma coisa em mim que está lá quieto. Como é que está quieto se você está doente, ou está atormentado? Então, na realidade, ninguém mexe em nada. A pessoa já está mexida. Agora, repito, feito por um profissional habilitado, treinado nessa área. Muito bem. Estamos satisfeitos e agradecidos por essa palestra de hoje, essa entrevista maravilhosa. Eu que agradeço por mais uma oportunidade. E vamos continuar, não é, nesse trabalho que eu acho fantástico, de curiosidade, né, que constrói. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigado a todos.